como despertar o dom ou o talento nos seus filhos. Seus pais, eles ajudaram a despertar o seu dom, o seu talento? Eles te orientaram? Eles eram a favor do que você estava fazendo? Eu vou começar falando sobre o que os pais não devem fazer para não atrapalhar a despertar o dom e o talento dos filhos. Porque eu acho que se a gente só não atrapalhar, a gente já está muitos passos à frente. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente ressaltar que todo mundo tem um dom ou tem um talento, né? Acho que a gente às vezes, para algumas pessoas, algumas coisas são mais fáceis, mais naturais, para outras são menos, mas a gente tem o nosso dom, o nosso talento, a gente precisa procurar. Eu falo isso hoje porque eu tenho convicção de que eu encontrei o meu lugar, eu estou no melhor lugar que eu podia estar. Dar aula é a minha vida, gente. Eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que eu faço isso muito bem. Acho que eu tenho muito a desenvolver, sem dúvida nenhuma, mas é o que eu vejo, todas as pessoas boas que eu conheço também têm muito a desenvolver. O Hamilton acha que precisa melhorar ainda como piloto, então quem sou eu para achar que tô pronto como professor? Enfim, eu gosto muito do que eu faço, mas demorei para descobrir isso. Na verdade, eu relutei contra isso por muito tempo. Por algum tempo eu não queria ser professor porque eu não achava que era possível. Eu não achava que dava para viver disso. E hoje vivo, né? Então estou muito feliz aqui. Primeira coisa que os pais não podem fazer, eu vou falar e vou sempre colocar um exemplo, tá? A ideia é essa. Eu acho que eu vejo muitos pais projetando os seus desejos reprimidos nos filhos. Então, eu não consegui seguir tal profissão, agora porque eu não tinha dinheiro, porque eu não podia, porque eu era obrigado a fazer outra coisa. Agora meu filho pode, então ele tem que fazer isso. Eu vou contar uma história para vocês que eu achei muito bonita, como ela aconteceu, ela é emocionante. Uma vez eu fui conversar com um pai e ele estava me falando sobre como que ele projetou o desejo reprimido dele no filho. O sonho dele era aprender a tocar violão. E assim que primeira vez que o filho falou, pai, eu quero tocar violão, ele foi na loja, comprou o melhor violão, deu pro filho, colocou ele numa escola, ou acho que chamou um professor particular para ir dar aula pro menino. E assim ficou durante uns 2 ou 3 anos, foi tipo muito tempo que o menino ficou fazendo aula. E depois de um tempo ele ficou chateado, o pai ficava chateado que o menino não evoluía. Ele ia pra aula, ele fazia aula, mas ele não via o filho treinando. E na semana seguinte ele tinha, aprendido 2 ou 3 músicas e ele não sabia tocar violão. E o pai ficava com aquilo ali. Até que um dia caiu a ficha pra ele. Ele chamou o filho depois do jantar e falou assim, filho, senta aqui, vem conversar com o papai. Você gosta de tocar violão? Aí ele falou, pai, gosto. Então, tá, eu tava pensando aqui, eu acho que talvez você esteja fazendo isso por obrigação. Eu queria te falar que, por mim, você não precisa tocar violão, é algo que eu gosto, mas que pelo pai aqui não precisa tocar violão. O filho falou, é mesmo, pai? Aí o pai falou, não, acho que eu tenho te cobrado muito nisso, eu tenho te forçado a fazer isso de uma certa maneira, e eu queria te pedir desculpas e falar que você não precisa mais tocar violão se você não quiser, a escolha é sua. Aí o menino falou, tá bom, pai. Aí ele foi pro quarto, voltou com o violão na mão, deu pro pai e falou, toma papai, é seu, né? E eu me emociono de lembrar porque o pai chorou quando me contou essa história e para ver como que ele estava ali projetando os desejos dele. Então, essa é uma pergunta para ver, será que você não está projetando um desejo seu no seu filho? Porque pode acontecer, eu vejo isso acontecendo em centenas de famílias, né? Não é uma, não são 2, são várias. E o pai nem percebe. Acho que a própria história do Neymar é assim, o pai dele queria ser jogador de futebol, foi jogador de futebol, né? E quando o menino cresceu e demonstrou qualquer habilidade, ele insistiu que ele fosse. O Neymar foi feito para ser jogador de futebol. A história dele acho que é legal também. Então, a primeira coisa é, se você não projetar os seus desejos reprimidos no seu filho, já vai ajudar ele a encontrar o seu dom, o seu talento. A segunda coisa que eu acho que os pais têm que fazer para não atrapalhar o filho a encontrar o dom ou o talento é comparar com outros. Então, eu vejo muito pai comparando o filho com o outro. Por exemplo, ontem mesmo eu escutei de um pai falando assim, meu filho não quer estudar, meu filho não gosta de nada, meu filho isso, meu filho aquilo. E aí eu falei, normal, acontece, adolescente, assim mesmo. E ele, não, mas a irmã dele, e a irmã dele é gêmea, né? A irmã dele faz tudo, vai bem na escola, não sei o que lá. São seres humanos diferentes. Não dá pra gente comparar 2 seres humanos. Então, quando o pai começa a comparar, a comparação, ela mostra pra gente a diferença, a distância entre um ponto e outro.
né? Duas árvores, quando eu começo a comparar duas árvores, eu vou falar sobre o que uma tem e a outra não tem, mas eu acabo não valorizando o que uma tem e o que a outra tem. E eu olho só sobre uma perspectiva, porque hoje a gente tem a teoria das múltiplas... Hoje não, desde 1982 a gente tem a teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner, e ele fala sobre 8 inteligências, se eu não me engano. Tem muita inteligência diferente, gente, que a gente pode desenvolver, que a gente tem que desenvolver. Tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom em escrever, tem gente que desenvolve os dois, tem gente que é bom em andar na selva, de se virar na selva, tem gente que tem habilidade de ouvir música diferente. São habilidades, as pessoas são diferentes e graças a Deus somos diferentes, né? No cruzamento genético, ali onde a gente troca os cromossomos quando, né, um casal faz um filho, mistura um pouco dos dois, tem uma parte de um, uma parte de outro, então nunca vai ser igual aos dois, né? E isso é bom. Então, quando o pai ele para de comparar, ele para de falar sobre o que é diferente e a gente pode valorizar o que é único, porque é isso que vai fazer a diferença. O Steve Jobs fez a Apple não porque ele ficava comparando com outro, porque ele fez algo único. O pessoal da Google fez um melhor buscador não porque eles ficavam se comparando com outros buscadores, mas porque eles fizeram algo único. É você conseguir entender o que é único, qual que é a sua essência, o que só você faz do jeito que você faz, que pode te levar para um lugar de destaque, um lugar de sucesso, onde as pessoas vão te ouvir, né? Sempre vai ter uma pessoa que não vai gostar, ou várias pessoas que não vão gostar do que você faz, mas sempre vão ter aquelas que vão gostar. E se você conseguir encontrar a sua essência, o seu dom, o seu talento, é o melhor caminho, na minha opinião, para você conseguir chegar lá. E, enfim, tem pesquisas científicas para falar sobre isso, sobre sucesso, sobre garra. A Angela Duckworth fala bastante sobre isso. Por exemplo, né, eu citei o Steve Jobs, porque eu admiro ele muito como empresário, mas eu particularmente não gosto da Apple. Eu não tenho aplicativos, gadgets Apple, mas não dá pra falar que o que ele fez tá errado, né? Então, acho que quando o pai compara um filho com outro, ou com um filho de amigos, ou compara o filho com ele mesmo, na minha época eu não fazia assim, eu fazia diferente. Quando o pai tá comparando, você não tá valorizando o que seu filho tem de único. E isso vai, com certeza, atrapalhar o seu filho a achar o dom dele ou o talento dele. A terceira coisa, né, já que a gente está falando sobre o pai comparar um ou outro ou projetar os seus desejos, eu acho que a terceira coisa que o pai não pode fazer para não atrapalhar o seu filho a encontrar o seu dom, o seu talento, é não projetar os seus medos no seu filho. Eu vejo muito pai, muita mãe projetando os medos nos filhos e impedindo que eles façam coisas porque eles pais não tiveram coragem. Por exemplo, a minha mãe, quando eu falei que eu ia dar aula, que eu ia viver disso, ela falou: não, filho, é muito difícil a vida de professor, é um negócio que dá muito trabalho, eu não sei se isso aí vai dar certo. Olha, me chamaram para ser coordenadora numa escola de inglês e eu não aceitei porque é difícil lidar com equipe e tudo mais. Aí eu falei: tá bom, mãe, tudo bem, eu sei que é aquela experiência dela, baseada na vivência dela, né, nas coisas que ela desenvolveu nela, e eu, graças a Deus, na minha opinião, não ouvi o que ela tinha para falar, porque era um medo muito grande dela. Minha mãe sentia medo de fazer isso, e eu entendo o medo dela. Eu hoje tento mudar isso de algum jeito, ajudar ela no que ela precisa para desenvolver o negócio dela de aula de inglês. Mas ela já está num outro momento, ela não quer desenvolver, então eu já falei para ela: quando você quiser, tô aqui, né? Mas quando você projeta os medos, tem uma outra história muito legal de um aluno meu. A mãe dele estava morrendo de medo dele ir pro mundo da música. Ele queria tocar violão, guitarra e tal, e a mãe dele morria de medo disso, porque no mundo da música tem muita droga. Aí a gente conversou com ela, né? A gente bateu um papo com ela e mostrou para ela que tem muita droga no mundo da música, sim. Como também tem droga no mundo dos bancos de investimento, como também tem droga nas escolas, como também tem droga em qualquer outro ponto que você for, qualquer outra dinâmica que você for olhar, vai ter. Acho que o importante é você saber que você ensinou os seus valores, os valores pro seu filho, para ele saber o que faz bem e o que faz mal para ele. O que ajudou ela também? Eu contei a história de uma dupla sertaneja que eu conheço, onde um dos meninos foi estudar, fez direito, depois ele já era advogado e a banda dele começou a dar certo ali, e ele chegou pro pai e falou: pai, eu vou parar de advogar porque eu vou cuidar da minha carreira de música. E o pai falou: meu Deus, filho, mas não, ele era o primeiro a fazer faculdade na família e tal. E ele falou: não, ó, se em 2 anos não der certo, eu volto para advogar e ainda não perdi muita coisa, acho que vai dar certo.
Em 2 anos, esse menino tinha ganhado mais dinheiro que o pai dele já tinha visto na vida inteira. O negócio dele deu muito certo, fez muito sucesso e eu acompanhei eles por algum tempo, enquanto dava. Fui em muitos shows em um lugar bem zoado, até que eles conseguiram shows nas casas mais famosas de São Paulo, no Brasil inteiro eles têm show agora. Enfim, quando eu contei essa história pra ela, ela ficou mais tranquila de que, tudo bem, né? Dá pra viver de música e dá pra ajudar o meu filho a descobrir o talento na música. O que aconteceu? Esse menino, depois dessa conversa com a mãe, foi atrás, a mãe liberou ele pra ir atrás do sonho, ele conseguiu um patrocínio lá, foi tocar num show, ganhou uma bolsa num conservatório para estudar música o dia inteiro, e sabe o que ele falou depois de um tempo? Nossa mãe, eu gosto tanto de tocar, só que ficar fazendo isso sempre me enjoa. E eu não quero, eu quero continuar tocando para sempre. E aí ele parou com a carreira de músico, continuou tocando, mas ele parou com a carreira de músico, assim, em questão de meses, e foi atrás de estudar para uma faculdade. E passou super bem, acho que em 8º lugar na faculdade que ele quis fazer. Depois que a mãe parou de projetar os medos dela no filho, liberou ele para ir atrás do sonho, fez com que ele fosse, experimentasse, visse e tomasse uma decisão se era aquilo ou não era. Nesse caso não era, podia ser que fosse, e a história poderia ser completamente diferente, mas eu acho que ia ser uma história melhor também. Então, eu falei sobre projetar os desejos, falei sobre comparar com outros e falei sobre projetar os medos. Então, essas são 3 coisas que os pais não podem fazer. E a 4ª e última coisa que eu vou falar aqui hoje sobre o que o pai não pode fazer para despertar o dom ou o talento nos filhos é fazer pelos filhos. Eu vejo muito pai de adolescente grande, cara com barba já, o pai parece que está segurando na mão do filho como se fosse um bebê para descer do carro, para ajudar por tudo, porque acha que o filho não é capaz de fazer. E uma coisa que eu te garanto, o seu filho, independente do que ele quiser fazer, ele é sim capaz. Ele tem força para isso. Ele pode fazer isso sozinho. Você não precisa estar ali. E ontem a gente teve uma live com o Guilherme do Seus Filhos Vencedor. E tem muito pai que ajuda o filho a fazer tudo e se sente responsável. E uma mãe perguntou pra mim, se eu não falo nada, ninguém se mexe. Sim, ninguém se mexe até a hora que vai começar a se mexer. Vai ver que ninguém tá falando nada, que nem tá fazendo por eles e que ele é a única pessoa responsável por fazer isso. Então quando o pai pega, por exemplo, eu vi uma vez, eu fui numa mãe que ela falou assim, não sei o que acontece, parece que todos os meus filhos são burros. Aí eu falei, tá, vamos entender a rotina, como é que funciona? E a gente descobriu que, na verdade, ela era tão preocupada que o filho fosse mal na escola, porque ela quase repetiu de ano quando ela era mais nova, que ela fazia tudo pra eles. Então ela organizava o caderno, ela organizava a agenda, ela fazia tudo. Ela chegava com um planejamento mensal pronto, assim, tá aqui, seu planejamento mensal tá aqui. Só que o menino não participou, ele não se envolveu, pra ele aquilo ali não fazia sentido nenhum, ele não tinha aquele medo de repetir. Então, como, minha mãe faz tudo, não preciso fazer nada. O Pedro, que cuidava aqui da edição de vídeo, também contou que ele ia no médico, a mãe dele, como estava sempre com ele não prestava atenção em nada que o médico falava, porque ele sempre estava com a mãe comprava os remédios e fazia tudo o que precisava fazer. Aí até que um dia ele percebeu que ele tinha que prestar atenção, que a mãe dele não ia fazer mais isso para ele. Então, quando ele foi no médico a primeira vez, foi quando ele prestou atenção no que o médico tinha que falar. Então, quando os pais fazem pelos filhos, eles impedem os filhos de atingir ali, de passar pelos desafios, pelas dores e ter as conquistas que são necessárias para você desenvolver o seu talento. Então eu falei bastante sobre o que não fazer, eu vou falar agora sobre o que fazer. A primeira dica é proporcione experiências para o seu filho. Eu vou dar um exemplo que é a história do Denis que ele me contou agora há pouco aqui, que como que ele descobriu o talento dele na hora de editar vídeo, ou o dom dele na hora de editar vídeo. Foi quando ele foi dar um presente para um amigo e gravou um vídeo e teve que editar, porque ninguém podia fazer isso para ele, que ele viu que ele gostava muito daquilo. Então, uma experiência, por conta do acaso, da aleatoriedade do mundo, fez com que ele experienciasse aquilo e gostasse. E fez com que ele continuasse, estudasse, se formasse em edição de vídeo e audiovisual, o que ajudou muito ele, e ele está aqui seguindo a carreira dele, desenvolvendo o dom dele, que é uma história muito bacana. Ou, por exemplo, seu filho quer trabalhar com gastronomia, você pode proporcionar essa experiência para ele. E normalmente quando eu falo isso, os pais já falam, nossa Bruno, vai dar muito trabalho, como é que eu vou fazer, vou ter que pagar mais um curso, é tudo muito caro. Não precisa. Se você usar a sua criatividade, eu te garanto que você não precisa gastar R$1 para proporcionar uma experiência legal para o seu filho que desenvolva o talento dele.
Por exemplo, se seu filho quer trabalhar com gastronomia, seguindo esse exemplo, vai num restaurante perto da sua casa. Fala, será que meu filho... Conversa com seu filho, lógico, né? Vê se ele tem interesse disso. Né? Vai lá, porque às vezes seu filho é envergonhado. Se o seu filho te pedir ajuda, né? Então, eu acabei de falar para não fazer pelo filho, mas quando o filho te pede ajuda, aí você entra com ação. E aí ele te pediu ajuda, quero trabalhar com gastronomia, vamos no restaurante aqui na frente, bate um papo com o dono e fala, será que ele pode ficar aqui uma semana para ver qual que é? Pode ser que o cara não aceite, né? Mas eu te garanto, se você for em 10, alguém vai aceitar. Né? Alguém vai falar, tá bom, deixa ele aí, né? Se não atrapalhar, tá tudo bem. Além de ter essa experiência de graça, ele vai aprender sobre o trabalho, vai aprender algo mais que vai ser muito rico para ele. Né? Então, acho que existem maneiras criativas da gente fazer isso, então de proporcionar essas experiências. Tem sempre, gente, feira de faculdade, na USP tem feira de profissões, no Mackenzie, na PUC, na INSPER, enfim, tenho certeza que numa faculdade aí perto da sua casa tem a feira de profissões dele, que é legal ele ir para ele experienciar, conversar com pessoas que fazem faculdade, que trabalham com o que ele quer trabalhar, mas a gente pode conversar sobre tudo, você só vai saber como que é na hora que você estiver lá. Eu acabei de viajar e ir para o Petar, fazer um passeio nas cavernas, que foi muito legal. Eu posso te contar detalhes, eu posso te contar sobre a temperatura, eu posso falar como é que era o ambiente, eu posso contar do morcego, o morcego quase me atingiu, mas você só vai saber o que é no dia que você entrar na caverna e tentar fazer a trilha lá com guia, que é uma experiência única. Então, quando você proporciona essas experiências, você dá de fato a chance do seu filho descobrir o que ele verdadeiramente quer fazer ou não quer fazer. A segunda coisa que você pode fazer para ajudar o seu filho a despertar o talento dele ou o dom dele, né, é orientar sem apego. E por que eu falo de orientar sem apego? As pessoas, elas vão dar orientação baseado na vivência delas, sempre. Então, a minha mãe me orientou a não começar um negócio de aulas baseada na vivência dela e nos problemas que ela teve. Ela não queria que eu sofresse, porque a gente sempre busca que os filhos não sofram. Mas, quando você orienta, mas você não tem apego, por exemplo, ela não ficou brigando comigo porque eu resolvi abrir o negócio. Ela falou, tá bom, e sempre que eu tenho dúvidas sobre dar aula, sobre como melhorar minha aula, minha mãe me orienta. Mas ela não tem apego de que eu faça aquilo, e isso é muito bom. Você pode sim orientar o seu filho. Filho, deixa eu te falar, mundo da música tem muita droga, mundo da música você vai trabalhar sempre de noite, às vezes tem 2, 3 shows à noite, enfim, eu gostaria, pra mim ia ser legal se você fizesse outra coisa, eu ia ficar mais tranquilo, mas se você quiser ir, tá tudo bem. Eu vou estar aqui, porque quando você pergunta pro seu filho qual que é o seu papel como mãe, a maioria das vezes o papel como mãe é apoiar, estar junto, ensinar, educar valores, não ditar o que ele tem que fazer. Teve um pai, por exemplo, né, que queria que o filho passasse na faculdade, mas em qualquer faculdade. E para ele tanto fazia qual faculdade fosse. Ele só queria que o filho fosse estudar, porque ele sabia o valor que tinha estudar. Então, ele orientava, vai para a faculdade, mas ele não tinha apego. Falou, se você não quiser ir agora porque você não está pronto, vai fazer um intercâmbio, mas pensa nisso com carinho. No final, o menino passou na faculdade, está estudando, hoje está feliz lá com o curso que está fazendo, mas acho que esse apego atrapalha a gente em tudo, né? Então, sei lá, eu quero comprar um carro, mas tem que ser aquele carro daquele jeito, se eu não consigo, aquilo me frustra, aquilo gasta minha energia, quando, na verdade... um carro, né? Queria aquele, mas hoje eu não posso comprar, não tenho dinheiro, não dá, tá tudo bem. Se eu preciso mesmo desse meio de locomoção, eu só preciso de 4 rodas com motor que não vai me dar dor de cabeça. Então, às vezes a gente se apega a muitas coisas e isso trava a gente de despertar outras coisas. Eu ficava apegado, por exemplo, a dar aula com vários professores. Eu cheguei a ter 34 professores aqui. Eu achava que para eu atender os meus alunos, eu não podia perder um horário, eu tinha que ter uma equipe gigante e eu queria parecer grande, eu tinha um apego a parecer grande. E foi justamente quando eu perdi esse apego de parecer grande que eu comecei a reduzir minha equipe só para os meus melhores professores, para os caras que estavam mais comigo, que me ajudavam, que fizeram isso aqui crescer, e foi aí que a PIV educacional começou a crescer. Então, só um exemplo de apego que não tem nada a ver com educação, mas acho que tem a ver com o meu dom e com a minha vocação, que pode te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. A terceira coisa que os pais podem fazer para ajudar os filhos a encontrar o dom, despertar o talento neles, é observar a rotina e ajudar o filho a perceber quais são aquelas coisas que ele é bom. Porque às vezes ele não consegue perceber que ele é bom. Então, por exemplo, tem caso aqui de crianças que desenham e o pai nunca falou para ele, nossa, que desenho bonito. Você já pensou em fazer um curso?
E aí, de novo, fazer curso, tem curso gratuito na internet, tem e-book sobre isso, você pode procurar um desenhista famoso, falar, deixa o meu filho ficar aí com você uma semana, enfim, tem um monte de coisas criativas que você pode fazer para proporcionar experiência para o seu filho, mas a melhor coisa que você faz é observar quais são os talentos dele e ajudar ele a enxergar esses talentos, porque muitas vezes a gente não enxerga os nossos talentos, a gente não vê no que a gente é bom, né? Então, acho que isso pode ajudar o seu filho a despertar o talento dele. Eu vou deixar aqui uma tarefa para você, pai, uma tarefa para você, mãe. Descobrir qual que é o sonho do seu filho hoje, independente se seja ser bombeiro, astronauta, qualquer coisa assim, qual que é o sonho do seu filho hoje e proporcionar uma experiência que tenha a ver com o sonho dele.